Amados irmãos, irmãs, queridos amigos, companheiros, esse povo que tem sido fiel também pela internet, conheço alguns que não tem mesmo como vir ao templo, e tem acompanhado, participado, cultuado a Deus conosco pela internet, embora digam que não é a mesma coisa, e não é mesmo a presença, o calor, mas é um recurso que Deus disponibilizou e que tem abençoado tantas vidas, não é? Eu quero iniciar minha palavra falando sobre o que nós cantamos agora há pouco para Deus. Eu tenho a clareza teológica, bíblica, do que representa uma canção, um cântico espiritual, um hino entoado para Deus. Não é uma música, não são acordes apenas. Nós cantamos a fé, não é? É a música de Deus. E foi o próprio Deus quem instituiu. E ordenou o seu povo que cantasse. Então Deus tem um propósito. E quando nós fazemos isso pela fé, ainda que repetitivamente, tem hinos que nós cantamos há décadas e continuamos cantando aquela mesma estrofe, aquela mesma melodia. Pessoas que já estão acostumadas a ouvir, outras que são impactadas pela primeira vez com aquela melodia e aquela letra, mas na verdade nós estamos cantando a nossa fé. Estamos orando e proclamando verdades que alimentam a nossa alma todos os dias. Então a igreja não pode nunca desconhecer a matéria, ignorar esse assunto, cantar de qualquer forma, porque não estamos apenas cantando músicas, nós estamos entoando louvores ao Deus da nossa salvação. Eu finalizo essa introdução lembrando de um tempo não tão distante, em que os cânticos espirituais, os corinhos, eram considerados coisas da mocidade. Vocês lembram disso? Algumas igrejas faziam assim. Digamos, o culto começava às 19 horas, que era um horário padrão da maioria das igrejas, 19 horas. Então, 18h30 era a hora do louvor, da mocidade, né? Então, a juventude cantava. Quando dava 7 horas, o dirigente assumia a palavra e dizia: irmãos, vamos dar início ao culto ao nosso Deus, abrindo a nossa Bíblia, o inário. E então começava o culto ao nosso Deus. A música que vinha antes era o louvor da mocidade. Quando, biblicamente, do que temos informação, sobeja inclusive, é de que o louvor não é para jovem nem para velho. O louvor é fruto de lábios que confessam o Senhor, de todas as gerações, todos os tempos. O fato de a juventude se encarregar disso é pelo tempo, pela disponibilidade, pela inspiração, o vigor de ensaiar e trazer para a igreja, para conduzir a igreja. Só isso. Mas o louvor, a igreja precisa entender que é uma arma de guerra, que há um poder na música cantada para Deus. Não é à toa que Saul chamava Davi, tocava sua harpa. Não era apenas o som da harpa. Era que Davi tocava a música de Deus. E isso faz toda a diferença. E tem pessoas que ainda hoje, 2011, né?
Já ia dizer 2010. 2011, ainda não aceitam que a música tenha esse papel transformador, evangelizador, doutrinador, não é? Porque o que nós cantamos é a nossa doutrina. E o que nós cantamos é evangelismo. Quantas pessoas podem vir a Cristo ouvindo uma canção? Não é? Deus abençoe a vida da nossa igreja sempre que se reunir para adorar. Que não poupe sua voz, o seu fôlego, o seu entusiasmo, dedicando e devotando a sua mente para aquele momento que não se repete. A gente pode cantar de noite a mesma liturgia, será outro tempo, outro momento da manifestação de Deus entre nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler do verso 14 em diante. Atos 2, 14 em diante. Que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Amém. Irmãos, antes de tocar no assunto central, deixe-me dar uma passeada aqui no texto. O contexto, vocês podem ver claramente o discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, depois de os presentes verem como que línguas de fogo descendo sobre aquele grupo que ali estava, e vendo-os falando em outras línguas e como que estivessem bêbados, cheios do Espírito Santo. Eles comentavam uns com os outros: devem estar bêbados. E então Pedro se levanta e diz que o que eles estão vendo e ouvindo é, na verdade, o cumprimento de uma promessa, e ele cita o texto do profeta Joel, literalmente, não é? Algumas coisas curiosas aqui. A primeira delas é que, no verso 14, então se levantando Pedro com os 11. Os 11. Quem eram esses 11? Quem é que estava no meio dos 11 contados aqui? Matias. Matias. Porque no verso 15 do capítulo 1 em diante, nós temos a escolha de Matias. Porque até então eram 11. Porque Judas, o Iscariotes, havia se suicidado. No colégio apostólico, dos 12, faltava um. E a igreja reunida, os apóstolos reunidos, então lançaram sortes e, em oração, escolheram Matias. E há uma polêmica na igreja protestante a respeito de quem é o 12º apóstolo, ou se são 13 de fato. Porque Pedro se levanta no dia de Pentecostes e, com os 11, ou seja, Pedro e mais os 11, são os 12. Então Pedro faz o seu discurso, prega ali. Chegando mais adiante, encontramos Paulo sendo chamado para pregar aos gentios. E ele mesmo, para as igrejas da Ásia e as igrejas nas quais ele passou, aquelas províncias romanas, ele declara abertamente que ele também é apóstolo. E que Jesus apareceu pessoalmente para ele, comissionando a pregação. Então, a polêmica que há entre os teólogos mesmo é de que Paulo é o 12º apóstolo, escolhido não pelos homens, numa assembleia, uma prova de que os homens podem também errar nas suas escolhas, que Paulo é o escolhido de Deus, e Matias foi o escolhido dos homens. Mas o texto aqui diz que, levantando-se Pedro com os 11, isso é significativo, muito curioso, essa resposta, agora diz Itamar Santana Bezerra. Eu acredito que nós só vamos ter essa resposta quando chegarmos no céu. Como tantas outras. A gente discursa,
busca respostas, especula, mas o que nós temos é só isso. Depois disso aqui, não se fala mais em Matias, em lugar nenhum, senão alguns livros apócrifos e a história da igreja que fala dos mártires, mas não conta nada sobre um folheto que Matias distribuiu, nada. Mas fala do apóstolo Paulo, o restante do livro de Atos, as cartas que foram consideradas pela igreja como canônicas, é o que nós temos aqui. Então eu calo a minha boca e lá no céu a gente vai saber quem é o 12º apóstolo. Digo isso porque são 12 tronos onde estarão os 12 apóstolos. Então não são 13 tronos, são 12 mesmo. Outra coisa curiosa, antes de focar o que quero deixar como mensagem desta manhã. Pedro, em seu argumento, ele usa o profeta Joel, citando o seu texto, e usa também os Salmos, as palavras de Davi, e também cita literalmente os Salmos que Davi falou a respeito do Messias, os Salmos messiânicos. E cita também Moisés. O curioso é que a igreja do Novo Testamento, que somos nós, ou a igreja da Nova Aliança, especialmente a igreja contemporânea, nutre uma tendência a excluir o Velho Testamento do seu currículo devocional. Eu já ouvi de vários crentes, meu negócio é com Jesus e com o Novo Testamento, porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Já ouvi de vários, inclusive líderes, que o que importa é a graça e não a lei. E eu lembro, tem poucos meses, eu citei aqui consternado, para não dizer irritado, angustiado, a palavra de um líder muito ouvido em rede nacional, muito ouvido e assistido. Não vou dar mais detalhes, a maioria sabe de quem estou me referindo, a quem estou me referindo. E ele falou abertamente, aquele jeito bravo de falar. Eu já estou quase dizendo o nome. E ele afirmando, esse negócio da lei, nós estamos com Jesus e com a graça. Irmãos queridos, em primeiro lugar, a Escritura diz para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para nos fazer perfeitos aos olhos de Deus. Toda. Segundo lugar, foi o próprio Cristo quem afirmou o Velho Testamento, tomando-o para si. E em Lucas capítulo 24, o texto que narra a caminhada de Jesus, acompanhando 2 dos seus discípulos que iam para Emaús. E Jesus dialoga com eles enquanto caminha. E o texto diz lá, que Jesus falava com eles sobre tudo o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Que Escrituras? Que Escrituras? Se naqueles dias não havia ainda o Evangelho de Mateus escrito,
Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas, o Apocalipse. Não havia nada disso ainda escrito. Todas as escrituras eram de Gênesis a Malaquias. Era o Velho Testamento, que continuava vivo, exposto, trazido à baila pelo próprio Cristo. E agora, quando entramos no início da Igreja Apostólica, Pedro, tomando a palavra, toma para o seu discurso exatamente os patriarcas, os profetas, o salmista, a velha aliança, a palavra de Deus, o Velho Testamento, que é a Bíblia Sagrada, também para nós hoje. Se você não sabe, a graça, como é dita por alguns, o negócio é a graça está no Velho Testamento, profetizada e exercitada pelo próprio Deus. O que aconteceu na nova aliança foi o cumprimento disso, mas foi profetizado, ensaiado na velha aliança. Porque o Deus gracioso do Novo Testamento é o Deus do Velho Testamento. O mesmo Deus que está presente hoje aqui neste lugar. Então, achei precioso isso, o discurso de Pedro, trazendo a palavra dos patriarcas para aquele momento ali. Prosseguindo, então o apóstolo Pedro fala que aquele Cristo morto por mãos de iníquos, Deus o ressuscitou. Do que todos eram testemunhas. E agora ele estava exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo que foi derramada sobre a igreja. É sobre isso que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. Se há uma palavra que deveria estar associada todo o tempo à nossa caminhada cristã, é a palavra promessa. Nós somos os filhos da promessa. É o que declaramos na profissão de fé de alguém, no batismo de uma criança. A nossa história inteira de fé, e eu não digo a nossa aqui, mas do cristianismo, do povo de Deus, é uma caminhada baseada na promessa. Promessa feita a Adão, sem que ele mesmo ainda tivesse o discernimento do que aquilo representaria. Veio como uma profecia, um tanto escondida em palavras. Hoje, para nós está revelada, porque foi dito a Adão que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa feita no Éden aos nossos primeiros pais. E essa promessa seguiu até 2000 e poucos anos atrás. Sacerdotes, reis, profetas, irmãos e irmãs nossos, da velha aliança, dobraram os joelhos, derramaram lágrimas,
ergueram as mãos, clamando ao autor da vida que enviasse a promessa nos seus dias. Olharam para o horizonte, esperando a chegada ou o cumprimento daquela palavra. Observaram em pessoas que ali estivesse o cumprimento daquela promessa. Eu falei e escrevi sobre o Cântico de Simeão, que foi o último desses que sonharam e clamaram pelo cumprimento dessa promessa. E Simeão tomou a criança nos braços, ergueu os olhos aos céus e disse: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão viu o que Deus tinha falado a Adão. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todas as gerações da velha dispensação foram gerações que morreram sem, contudo, verem a concretização da promessa. E ela veio, se efetivou entre nós. A salvação de Deus já aconteceu. Então não somos mais os herdeiros da promessa, já que ela aconteceu? Não, Jesus veio, nos salvou e nos fez uma nova promessa. Nós estamos aguardando Canaã. Aquilo que foi profetizado na velha aliança. Israel saindo do Egito e indo para Canaã, para a terra da promessa. Nós estamos ainda no deserto, caminhando para Canaã. Abraçamos a nossa salvação, mas ainda estamos com os pés na terra do deserto, de Cádiz Barneia, olhando ao longe ainda o que está além ou para além do Jordão. Ainda não chegamos lá. Os nossos olhos se erguem aos céus. Queremos ir morar com o Senhor. Conquanto o apóstolo tenha dito que já estamos assentados nos lugares celestiais pela fé. Mas ainda somos mortais. Natureza ainda não transformada. O corpo ainda corruptível. Esperamos a bendita promessa do Senhor de sermos totalmente transformados. Sonhamos, imaginamos o que será morar no céu de luz. Um lugar onde não há luto, nem pranto, nem dor, nem morte. Numa cidade onde
não há portas, pois não há ladrões. Onde não há luz do sol, o sol é o Senhor. Onde não há o tempo, onde não há separação. E nessa bendita esperança, baseados nessa promessa, sonhando com essa promessa, tantos irmãos nossos cantaram, dobraram os joelhos, ergueram as mãos aos céus, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. E foram ficando para trás e morreram. Estão com o Senhor. E nós estamos aqui esperando a mesma coisa. Somos herdeiros de uma promessa. Se o Senhor demorar um pouco mais, também morreremos aguardando a promessa. E baseado no texto que eu li para os irmãos, ainda que seja demorada essa promessa, o certo é que nós a tocaremos. Porque o Senhor é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Meus amados, a inclinação do nosso coração é sempre para o mal. É para a incredulidade, não para a fé. Nós nos cansamos, desmaiamos tantas vezes. Por isso precisamos sempre pedir a Deus que renove a nossa fé nas promessas. Porque é isso que nos sustenta. O mundo se desfaz, caminha para o fim. Como diz o apóstolo, são densas as trevas, vai alta a noite. Se formos seguir a balada desse mundo, desse século, nós vamos desanimar. Vamos nos corromper, nos mundanizar. O que mantém a nossa alma fiel ao Senhor é a consciência da promessa. O mundo pode cair para as duas bandas, mas nós somos os herdeiros de uma promessa, não vamos olhar para trás. Deus fez promessas para a minha casa. Eu não posso abrir mão disso. Deus fez promessas de me sustentar até o dia de Cristo. Eu estou firmado nisso. Ele disse que escreveu o meu nome no livro da vida. Eu creio nisso. Ele disse que Ele é fiel para guardar o meu tesouro. E eu creio nisso. E o mundo está dizendo o contrário. E caminhando para o caos, para a idolatria, para o paganismo, para a apostasia. E muitos já se renderam, outros estão se rendendo, muitos outros se renderão. Eu não posso abrir mão das promessas. Eu não posso abrir mão das palavras do Senhor para mim e para minha casa. Porque eu sei, tenho consciência de que eu sou um daquela lista dos herdeiros da promessa. Meu irmão amado, em nome de Jesus, não dê ouvidos a qualquer espírito
que venha tirar de você aquilo que Deus plantou, que é a fé. Vamos chegar em dias que as coisas espirituais parecerão loucura. O piedoso parecerá um bêbado, desconectado da realidade. Coisa que para nós já começa a soar como a nossa realidade. Alguém pregando numa praça, alguém andando com uma Bíblia, já nos parece ser uma coisa chocante na nossa realidade, na nossa sociedade pagã. Até os religiosos já são identificados como aqueles que andam em busca de posses materiais. Até os ímpios já identificam isso. Os ímpios. Estive em contato com uma pessoa, um senhor, sentou do meu lado, e na conversa que tivemos, ele me perguntou qual era a diferença. Ele viu que eu era pastor, eu conversei com ele. Ele me pediu para narrar, para dizer para ele qual era a diferença entre uma igreja histórica e essas igrejas modernas que falam em dinheiro e bens materiais. Palavras dele. Essa é a noção que o próprio ímpio tem do tipo de fé e de religião que estamos vivendo. Eu disse para ele em pouquíssimas palavras que a diferença entre uma igreja que ele chamou de histórica e esses neopentecostais é que as igrejas históricas anunciam a salvação em Cristo Jesus, que é a promessa feita no Éden. Então, irmãos queridos, não deem ouvidos a nenhum espírito que tente roubar de nós a nossa esperança. E que o Espírito Santo aplique essa palavra no meu coração e no seu, para a glória de Jesus.